parceiro, se nos falassem que o Abel Ferreira tá dando as entrevistas coletivas completamente mamado, alucinado, fumado, cheirado alguma coisa, pelo menos teríamos uma justificativa pra passar um paninho ali pro tanto de merda que ele vem falando. Na última entrevista coletiva do ano, ele vem querendo dar um tanto de desculpa que não tem nexo nenhum pra justificar a temporada ruim do Palmeiras como boa, pra passar um paninho no serviço dele que desde o ano passado não é bom, mas ele não admite, ele não fala que tá abaixo, ele gosta de colocar coisa ao vento que não tem nada a ver, como isso daqui. Somos uma equipe com menos recurso que as outras, e mesmo assim a gente consegue competir. Irmão, em que mundo que ele tá vivendo? Em que Palmeiras ele tá vivendo? Palmeiras que nessa temporada foi a temporada que mais investiu no futebol. Ele tem a cara de pau de falar que o Palmeiras hoje, eu acho que ele tá preso lá em antes de 2014. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Caralho, que porra é essa, mano? Ninguém chega lá dentro e dá um puxão na orelha? Toda entrevista coletiva é uma pérola onde parece que ele tem dificuldade em falar que o Palmeiras é sim protagonista, onde o Palmeiras é sim um grande time do futebol brasileiro e que o serviço dele tem que ser em excelência. O que exige do Abel Ferreira hoje é excelência, pelo que ele tem em mão, pela organização do Palmeiras hoje. Mano, ele chega na entrevista coletiva e muitas vezes fala: você pergunta o que quer, eu respondo o que eu quero. Não, irmão. Você tá numa entrevista coletiva pra responder os jornalistas e dar uma justificativa ao torcedor, que quer saber por que você tirou tal e colocou tal, que quer saber por que o Palmeiras jogou tal de tal forma, porque quer saber de que forma você tá trabalhando no Palmeiras. O Palmeiras que nunca esteve tão bem financeiramente, na forma organizacional. Pô, mano, soltar uma dessa daqui é pedir pra ser vexame. Aí chega a página dos caras lá, Flamengo, pobre Palmeiras, os coitadinhos. Um dos times mais ricos da América do Sul, o cara me fala que a gente tem menos investimento do que as outras equipes no Brasil. Mano, é só o Flamengo que tá acima em investimento e dinheiro arrecadado. Que isso, cara, eu pensei que essa porra era mentira, mas ele soltou essa pérola mesmo, mano. Ele pinta o Palmeiras sempre como coitadinho, pra depois chegar e se algo dar certo, aí ó, foram contra a gente, não sei o que, a gente contra eles. Pô, Abel, isso daí já tá datado, cara. Você tem um puta de um time, você tem que fazer jogar, tá ligado? Ele falou essa parada mesmo, mano. Esportivamente, nós não somos uma equipa velha. Entendem o que eu estou a dizer? Não somos uma equipa velha. Somos uma equipa que tem menos recursos do que outros, mas pela sua organização, pela valorização do seu elenco e pela toda a sua estrutura, consegue competir com muito menos recursos e estar a lutar por títulos que tem sido a nossa saga estes anos todos. Cara, eu queria entender se esse recurso que ele usa em português de Portugal é uma outra parada. Porque que recurso que outras equipes aqui na América do Sul têm que o Palmeiras não tem? O Palmeiras, dito por muitos, é a referência em tudo. De gestão, de presidência, de ter aí um técnico com um longo tempo já de trabalho. Caralho, rapaziada, olha isso daqui, 700 milhões em 12 reforços, pedidos pelo Abel, pincelados pelo Abel. Libera o Naves, zagueiro promissor da base, traz o Mikael, zagueiro canhoto que eu quero, dá uma temporada no Palmeiras, vaza. Pô, gostei do Giai, do São Lourenço, vai lá e busca. Dá uma temporada, agora já tem boatos que Mikael e Giai vão estar numa lista ali de transferência. 700 milhões em 12 reforços, só engrenaram 3. 12 reforços, 700 milhões investidos, que vale ressaltar, é 700 milhões investidos, porque o trabalho também que é feito na base é absurdo. Consegue vender de uma maneira surreal. Senão o Palmeiras talvez não tivesse ali aporte pra trazer Vitor Roque na bagatela que foi, pra bancar grandes jogadores, grandes contratações. E o trabalho, mano, do Abel Ferreira, ele vem salvo muito bem pelo João Paulo Sampaio na base. Porque é sempre o moleque da base que vem salvando. Se em 2023 não é um Endrick numa arrancada final, não ia chegar. A temporada passada só não foi ainda mais vergonha porque tínhamos um Estevão, onde saiu muito criticado do Palmeiras, mas que dava pra ver que era só ele. Era joga no moleque e vamos ver no que dá.
teve um lapso esse ano de alguma coisa, mas depois ruiu novamente. Quando quis colocar Veiga de titular no momento que o Veiga não merece ser titular. Dos 12 atletas que chegaram em 2025, Abel só teve 3 que se firmaram na equipe. Além disso, o atacante Paulinho, que era o principal reforço para o ano, ao lado do Vitor Roque, pouco conseguiu ajudar por causa da lesão. Eu gosto do Paulinho, gosto do que ele fez ali na Copa do Mundo de Clubes contra o Botafogo, mas isso também aqui é uma vergonha, tá? Pagou o quê? 25 milhões no Paulinho pra ele jogar só em 2026 um reforço que era pro Super Mundial. Todo mundo falou quando foi contratado, ele estaria disponível pra Copa do Mundo de Clubes. Chega a Copa do Mundo de Clubes, o cara solta que, mano, não consegue jogar sem sentir dor. Caralho, mano, eu sei, é um grande jogador, não tô questionando isso. Mas não foi a Leila que falou, a gente não contrata jogador pra ficar no departamento médico? Quando ela foi questionada sobre Neymar? Neymar tem mais jogos em 2025 do que o Paulinho. Paulinho, ele foi contratado com uma cirurgia extremamente mal feita lá no Atlético Mineiro. E o Palmeiras teve que refazer. Será que em 2026 isso vai prejudicá-lo? A gente não sabe. Se firmaram na equipe titular Vitor Roque, Andreas Pereira e Carlos Miguel. Ou seja, jogadores que já mostraram alguma coisa, que todo mundo já tinha um conhecimento, mesmo que curto ali no caso do Carlos Miguel, mas Andreas Pereira já jogou muito pelo Flamengo e jogando muito ali na Inglaterra. O Vitor Roque já tinha jogado muito aqui no Atlético Paranaense, mas vinha de um péssimo momento lá na Espanha, mas era um moleque que tinha uma projeção muito grande. Agora, quando você contrata Emiliano Martinez, que estava lá na Dinamarca, no Midtjylland, completamente perdido, você gasta uma nota em Mikael, zagueiro da MLS, uma nota em Facundo Torres, que vem da MLS, uma nota em Ramon Sousa, que nunca fez nada. Nunca fez nada. Só que até que ponto esses jogadores não são tudo aquilo e não valem um investimento? Ou o próprio Abel Ferreira não consegue extrair o melhor desses jogadores? Eu fico com essa dúvida. Eu não sei se são os jogadores que não são tudo aquilo de colocar a bola debaixo do braço e fazer alguma coisa, quando o coletivo tá mal, esses jogadores individualmente tirarem um coelho da cartola. Até hoje nenhum deles fizeram isso. O time tá ruim, tá num jogo complicado, enroscado. Não é um jogo aqui onde coletivamente o Palmeiras tá bem, como time. Pô, o Facundo Torres colocou a bola debaixo do braço, esse daqui foi o jogo dele. Caralho, o que o Sousa hoje fez sozinho, absurdo. Nenhum. E todos são pincelados e indicados a dedo pelo Abel Ferreira, por Anderson Barros, pelo scout do Palmeiras. Aprovar Mikael, cara, Mikael, com todo respeito ao cara, mas não tem nível para o Palmeiras hoje. Certo, rapaziada? É realmente muito complicado e o pessoal pega birra, mano. Parece que realmente ele acredita no que ele fala. Ele fala que o Palmeiras, ele tem menos recursos que os outros e o Palmeiras, quando bate contra os grandes aqui do Brasil, acaba não conseguindo nada. A estatística do G6, que o Palmeiras não vence quem tá no G6 aqui, ali do Campeonato Brasileiro faz tempo. Lá embaixo contra os últimos, os rebaixados, zona de rebaixamento, meio pra baixo da tabela é um leão. E aí quando a gente pega contra os melhores times do campeonato, a gente chega até a acreditar. Será que o Palmeiras realmente é inferior? Investiu menos, tem menos recursos que esses outros? Em futebol praticado, sim. É um futebol de coitado. É um futebol que não consegue ser protagonista contra os grandes do Brasil também. Já faz tempo. Faz tempo. Olha aqui, ó, o Palmeiras de Abel Ferreira conquistou 100% dos pontos contra os 4 times rebaixados, mas ganhou apenas 20,8% dos pontos contra o G5. Abel Ferreira é um leão contra timecos e um coitadinho contra times fortes. E ele gosta de pintar isso pelo Palmeiras, mas o que eu acho ainda pior é quando ele fala isso daqui que ele tira praticamente o Palmeiras pra merda, mano. Por isso, há 5 anos, quando o Palmeiras queria contratar um treinador e ninguém queria vir, eles foram no PAOK e pagaram 6 milhões e eu vi. É um favor? De onde que ele tirou que ninguém queria vir pro Palmeiras? Um Palmeiras que desde 2015 vem se estruturando para ser uma das referências e top 2 melhores times aqui do Brasil. 2015, Copa do Brasil. 2016, Campeonato Brasileiro. 2018, Campeonato Brasileiro. Qualquer treinador que faça um trabalho bom, com tanto de orçamento que o Palmeiras consegue ter, vai ter sucesso. Eu sei que de 2020 pra cá, pô, 2 Libertadores, 2 Campeonatos Brasileiros, uma Copa do Brasil é coisa pra caralho. Definitivamente ninguém nega. Só que, cara, ele tá num salto alto e menospreza o Palmeiras. Parece que é sempre um favor o que ele tá fazendo pra estar aqui no Brasil.
E isso é triste, mano. Um cara que construiu isso aqui no Palmeiras ter esse tipo de declaração completamente fora da realidade. Todo mundo é grato pelo que você fez, mas você não tem que pisar no Palmeiras, mano. Você não tem que pisar no Palmeiras. O pessoal usou, ó. O Abel Ferreira praticamente falou que o Palmeiras era um time pequeno antes da sua chegada. E aí ele fica medindo o que ele fez com aquele Palmeiras de 2002 pra frente até 2014. Que foi com certeza a pior fase ali do Palmeiras, a fase onde mais eu acompanhei, ali de 2010 pra frente, minha adolescência toda só tomando taca, Mirassol, Goiás. Eu sei que hoje tá muito melhor, mas se a gente cobra do trabalho dele, é porque hoje o Palmeiras tem uma estrutura e um investimento diferente daquela época. Ele quer medir 2 anos extremamente fracos do Palmeiras, de futebol apresentado, tá ligado? Extremamente fracos, com aquela época onde, pô, Messi, Black, Mazinho era nosso atacante, Betinho. Eu gostava pra caralho do Allan Kardec, que depois vai pro São Paulo, porque o Paulo Nobre não quis dar um aumento pra ele de 30 mil reais. É sério que ele quer comparar esse Palmeiras, onde as expectativas são altas pra caralho, do que naquela época que era só, pô, não vamos cair e tá tudo certo. Não vamos levar uma goleada esse ano que tá tudo certo. Da onde ele tirou que um monte de treinadores recusaram, ninguém queria vir, era só esse cabeçudo aqui, ó, lembra? Miguel Ramírez, esse carequinha cabeçudo, que depois vai até pro Internacional, não consegue fazer um bom trabalho, foi o único que negou o Palmeiras depois da saída do Luxemburgo, e depois o Palmeiras vai buscar ele, porque viu ali o sucesso que teve com o Português, Jorge Jesus, vamos ver esse cara que é promissor, teve contatos lá. E aí vai atrás do Abel, mas um monte de treinador não queria vir, parece que o Palmeiras era uma draga. Nada disso, rapaziada, nada disso. Já tava pavimentando ali um caminho para se consolidar como uma das grandes referências de modelo esportivo do Brasil. E aí o pessoal perde a linha, ó. A coletiva do Abel mostra completa desconexão com a torcida e a história do Palmeiras. Não havia a menor necessidade de afirmar que ninguém queria treinar o clube quando decidiu deixar o PAOK rumo ao Palmeiras. Além de indelicado, foi mentiroso, o Palmeiras sempre terá interessados, né? Aqui a gente vê, Abel só não saiu demitido dessa coletiva desastrosa porque a presidente não torce para o Palmeiras. O cara humilhou o clube que o deixou milionário. É foda, rapaziada. Tem uma divisão gigantesca, cara. A gente chega num momento onde poucos na mídia que se dizem palmeirense falam a verdade e o Mauro César, flamenguista declarado, é o único que dá aqui uma opinião sensata, tá ligado? Vou fazer uma pergunta para todos aqui. Passa. Vocês acham que o Abel Ferreira é isso tudo como técnico? Ele tem repertório? Por que o Palmeiras não joga com tantas contratações de bons jogadores? Por que o Palmeiras, mesmo com as contratações de jogadores que têm boa técnica, ele continua sendo jogo de pressão, de transição, muita bola aérea? O que será? Então, Eu acho que é um técnico que tem um repertório que é limitado e que funcionou muito bem em dado momento, foi o bastante para ser hegemônico, mas que quando foi exigido dele um passo adiante, ele não está se mostrando capaz. E o Palmeiras é meio refém disso, porque ele foi campeão, então não pode mexer, não pode questionar e fica dependendo como... Gente, se ele sair, o Palmeiras vai continuar forte, talvez até mais forte, se for capaz de encontrar um outro bom treinador. E existem bons treinadores por aí. E com grana você consegue, de repente, trazer um cara capaz de fazer um grande trabalho. Simples assim. o Abel tem um trabalho na vida dele, é o do Palmeiras. O que o Mauro, a pergunta do Mauro é pertinente, porque o Abel é um técnico de um trabalho só. E acho que eu sempre falei, a expressão que eu usava, o Tirone está de prova, é assim, Tirone, a impressão que eu tenho, eu falei isso no ano passado, quando eu vi a questão com o Botafogo. A impressão que eu tenho do Abel é que ele lida melhor com a escassez do que com a fartura. Então, aquelas... E acho que esse segundo ano tem comprovado um pouco isso. Não, uma grande amostra disso é quando o Hulk faz de tudo pra vir vestir a camisa do Palmeiras e o Abel Ferreira, ele não gosta de jogador grande, jogador de nome. O Hulk veio assistir jogo do Palmeiras, tava fazendo de tudo pra vir jogar pelo Palmeiras lá em 2020, acaba que o Palmeiras não negocia, não faz o mínimo de esforço e ele come a bola em 2020, 21, 22, 23. Agora teve uma queda, um jogador que já vai fazer 40 anos, mas olha o que esse cara aqui poderia ter entregado pro Palmeiras. Olha o que esse cara ele poderia ter entregado naquele Mundial de 2022, naqueles contra-ataques que o nosso atacante, como opção de banco, era Rafael Navarro, era o Rony correndo contra o Rudiger, chutando a bola lá no espaço. Olha as oportunidades que a gente perdeu, é sempre jogador ou muito jovem
O jogador que ninguém conhece, traz lá o Jeff Teco, todo respeito. Fez uma boa partida ontem contra o Ceará, uma boa solução como banco, mas gosta de gato magro, sabe? Sem muita cancha. Parece que ele quer ser a grande estrela e jogadores que não vão questionar o que ele vai falar. É ele e ele. E aí é realmente muito complicado. Essas declarações dele aqui, ó, só serve pra isso. Deixar o torcedor e o pessoal que cria conteúdo de Palmeiras completamente questionando ele, mano. Tá complicado o Abelzinho, velho. Dessas falas do Abel que ele acabou de dar aqui na coletiva, essa última coletiva, tá ecoando bastante. Eu peguei do nosso palestra, tá? Quando foram buscar treinador e ninguém queria vir para o Palmeiras, alguém foi ao PAOK e trouxe um treinador por 6 milhões de reais. E o treinador aceitou vir. E uma parte da minha premiação, eu que paguei ao PAOK. Por cada prêmio, eu dou meu bônus. Eu que paguei, não foi o Palmeiras. Agora eu fiquei numa dúvida. Esse cara tá 5 anos pagando prêmio pro PAOK? Pô, aí também, hein? Tem que ser muito salame, rapaziada. Segundo, tá muito difícil de assistir as coletivas do Abel. Tá muito difícil. Porque não rola mais futebol, cara. Não rola papo de tática, técnica, esquema de jogo. Um dos melhores pontos positivos do Abel em coletiva. Isso daí não rola mais. E hoje, mais um desastre. A entrevista do Abel, infelizmente. Isso aqui que ele tá falando é um absurdo. Ele tá falando como se o Palmeiras fosse um lixo, ele tivesse vindo pra cá, ter aceitado vir onde ninguém queria vir. Sendo que o Palmeiras nessa época já tinha grana, já tinha time consolidado. A gente já tinha. O senhor Abel já tinha sido campeão brasileiro 2 vezes nos anos anteriores. E é um absurdo ouvir isso de um cara onde ele tá num time que dá toda a estrutura pra ele. Eu queria ver ele fazer esse futebolzinho que não rolou o ano inteiro. Eu queria ver ele no Mirassol se ia fazer jogar. Dificilmente ele ia conseguir. Rapaziada, e tem outra coisa. O pessoal fica falando, a saída do Abel, quando sair, vai ser impossível. É o seguinte, o Abel, quando sair do Palmeiras, ele não vai conseguir um time à altura do Palmeiras, que dá recurso, que tem a melhor academia, o melhor CT, o melhor tudo. É muito difícil. Ele vai pegar time intermediário que não vai lutar por título. É muito diferente aqui do Palmeiras. E falar isso aqui na coletiva, a última coletiva do ano, é um tapa na cara do torcedor. Isso aqui tá ecoando mal demais. Ele até consiga, mas não vai ser nos grandes cenários que ele quer. Não vai ser em Europa, não vai ser em Portugal, na Espanha, Inglaterra, França. Vai ser o quê? Emirados Árabes, aquele clube lá, aquele Al Sadd, que ele assinou até um pré-contrato. E aí ele não fala, né? Palmeiras teve que pagar a multa de um pré-contrato que ele já tinha assinado. Aquele moleque da base Giovani, que foi pra esse Al Sadd, o pessoal, ele fala, o pessoal lá, os dirigentes, já comentavam que o Abel Ferreira ia chegar no próximo ano. Ele fala que ele tem a palavra dele e tudo mais, né? O Sormani também fez uma leitura muito boa aqui, ó. Eu queria ampliar um pouquinho essa discussão. Eu queria propor o seguinte, qual a grande decepção da temporada? Mas eu fiquei pensando, dá pra gente ampliar um pouco mais ainda. Qual a grande decepção das 2 últimas temporadas? Palmeiras. Inacreditável, gente. O Palmeiras gastou mais de 1 bilhão em reforços nas 2 últimas temporadas. Só nessa foram 700 milhões. O Palmeiras disputou 10 títulos, ganhou um só, um Campeonato Paulista. Por exemplo, você pegar o Campeonato Paulista, o Santos ganha, pô, legal, para um time que nos últimos 5 anos não faz nada, ainda jogou a Série B, ganhar o Campeonato Paulista, vai todo mundo para Paulista, comemorar. Agora, para um time como o Palmeiras, que gastou quase 1 bilhão em reforços, ganhar um Campeonato Paulista, perdeu 2 brasileiros, 2 Libertadores, 2 Copas do Brasil, uma Supercopa do Brasil, perdeu o Mundial, foi disputado nos Estados Unidos, enfim, os títulos mais importantes o Palmeiras não ganhou. Pior do que isso, o Campeonato Paulista desse ano, ele foi batido na final pelo Corinthians, seu grande rival. E na Copa do Brasil, o Palmeiras foi eliminado pelo Corinthians, seu grande rival. O Palmeiras não viu a cor da bola quando jogou contra o Corinthians. Não viu. O grande rival do Palmeiras. Então, o grande fiasco não é deste Campeonato Brasileiro, não é desta temporada, é das 2 últimas temporadas, é a Sociedade Esportiva Palmeiras. O que fazer para recuperar tudo isso? Não sei. O Abel, depois do jogo contra o Ceará, falou assim, nós temos um time jovem, querendo dar uma cutucada no Flamengo, que tem um time envelhecido. E daí, Abel? E daí? O Flamengo tem um time mais velho, vai ganhar tudo. O Flamengo ganhou todos os títulos, à exceção da Copa do Brasil, que ele foi eliminado pelo Atlético Mineiro. Mas ele ganhou o Carioca, ganhou o Brasileiro, ganhou a Libertadores. E vai disputar agora o Mundial. E digo pra vocês, hein? Eu acho que tem chance de ganhar. Então o que adianta você ter um time rejuvenescido se você não ganha de ninguém? Eu prefiro ter um time envelhecido, como o do Flamengo, que você quis cutucar, Abel, e é campeão. Então o Palmeiras é a grande decepção, tem sido a grande decepção do futebol brasileiro nos 2 últimos anos. E o grande culpado disso tem nome e sobrenome, Abel Ferreira. Não, ele reclamar de time jovem chega até a ser sacanagem, né? Quem é um dos grandes nomes na temporada, desde que chegou no Flamengo, ali uma peça imprescindível no meio campo, Jorginho. Quando tava pra voltar pro Brasil, ele é oferecido a outro clube brasileiro.
Palmeiras demonstrou interesse? Foi atrás para negociar? Foi oferecido para Palmeiras e depois para o Flamengo. Quando para o Palmeiras não teve possibilidade, o Palmeiras não quis negociar, não quis avançar com as negociações. Depois vai reclamar que o time é jovem? Aí é foda, né, rapaziada? Deixa aqui nos comentários o que vocês acham disso tudo. As declarações do Abel Ferreira, que cada vez pior. É um cara que ganhou muito, tem prestígio, mas... Pô, mano, gosta de caça-treta, mano. Gosta de caça-treta com a torcida, com a mídia, com o jornalista que às vezes tá perguntando por que o time reagiu de tal forma e ele não responde. Ele não fala sobre os erros dele. Ele gosta de falar que, pô, batemos o recorde. Somos o melhor segundo colocado da história dos pontos corridos, com 76 pontos. Legal, né? Deixa aqui nos comentários, rapaziada, a opinião de vocês sobre tudo isso. Assim que der, vou estar respondendo e vou estar deixando aquele like. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal que sempre vai me ajudar muito. Espero que vocês estejam bem e até o próximo vídeo.